Shalom Lehulan, vamos para mais uma videoaula. Vamos aprender os pronomes demonstrativos. No masculino singular, temos aqui o pronome demonstrativo ze, este ou esse. Feminino singular, zot, esta ou essa. Ele. Plural, pronome demonstrativo no plural. Estes, estas, esses, essas. Não é o pronome pessoal ele. Lê-se ele, mas é um pronome demonstrativo. É apenas a transliteração. Hu, aquele. Masculino, he, aquela, feminino. Vale lembrar que o pronome pessoal de terceira pessoa no masculino e feminino são iguais ao pronome demonstrativo masculino e feminino. Rema, aqueles, também, o rema, aqueles, e o rena, aquelas, fazem parte do pronome pessoal. Portanto, nós temos aqui hu, he, rema e rena, são pronomes pessoais e também pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos podem ser predicativo ou atributivo. Quando é predicativo, o pronome vem antes do substantivo e o substantivo tem artigo definido. Repara que o artigo definido, porém, o pronome não tem artigo definido. Estudaremos sobre os artigos definidos um pouco mais adiante aqui no nosso curso. Nesta videoaula, vamos focar nos pronomes demonstrativos. Outra coisa que precisamos saber. No hebraico, não usa-se o verbo ser, estar. Por exemplo, eu não falo eu sou professor. Isto não existe. No hebraico fala-se eu professor. Parece estranho, mas é assim que eles falam. O verbo sou, ou verbo ser, estar, é aplicado para Deus, para o eterno somente, para humanos não. Por exemplo, eu falo eu Adilson e não eu sou Adilson. Ani Adilson, eu Adilson. É assim que eles falam. No decorrer do nosso curso, vamos ter uma aula completa sobre orações nominais ou graus de definição. Vamos aprender como inserir o verbo ser, estar na oração. Portanto, nós já precisamos aprender algumas coisas sobre o verbo ser, estar. No caso predicativo, o pronome vem antes do substantivo, repara aqui antes, e o pronome não tem artigo definido, mas o substantivo tem. Olha aqui o artigo definido. Neste caso, coloca o verbo ser, estar, o verbo é, o verbo de ligação, para equilibrar. Quando um tem artigo definido e o outro não tem, coloca o verbo ser, estar para equilibrar. Este é o dia. No caso atributivo, o pronome vem depois do substantivo e ambos têm artigo. Repara que o pronome demonstrativo está depois do substantivo e está acompanhado do artigo definido. Olha aqui o artigo definido e o substantivo vem antes e tem também o artigo definido. Quando os dois têm artigo definido, acontece um equilíbrio na oração e não é necessário colocar aqui o verbo de ligação. Por isso que a gente lê este dia.
Hayom Hazé, este dia, atributivo. E o predicativo, Ze Hayom, este é o dia. Aqui não tem artigo definido, mas este tem. Aqui os dois têm artigo definido. Repara também aqui no exemplo de baixo. Ze Hamelech. Este é o rei. Porque o pronome não tem artigo definido, mas o substantivo tem. Olha aqui o artigo definido. Coloca-se então o verbo de ligação é. Hamelech Hazé. Este rei. Aqui tem um artigo definido, aqui também tem um artigo definido, então está equilibrado, não precisa colocar o verbo de ligação. A diferença entre atributivo e predicativo é que o atributivo não tem o verbo de ligação e o predicativo tem o verbo de ligação. Guarda bem isto. Quando o pronome não tiver artigo e o substantivo também não, então é indefinido. Por exemplo, pronome demonstrativo singular masculino. Zeish. Este é um homem. Pronome demonstrativo singular feminino. Zot Isha. Essa é uma mulher. Pronome demonstrativo no plural. Ele Nashim. Essas são mulheres. Ele Anashim. Esses são homens. Todos os casos aqui são indefinidos e você poderia até trocar. Este é um homem por esse é um homem. Essa é uma mulher por esta é uma mulher. Essas são mulheres, estas são mulheres, esses são homens, estes são homens. Outros exemplos agora com o pronome demonstrativo feminino e também no plural. Zot haaretz. Esta é a terra. O pronome não tem artigo, o substantivo tem o artigo. Por isso é predicativo, esta é a terra. Atributivo, haaretz, hazot. Os dois têm artigo. Portanto, esta terra não tem o verbo de ligação é. Exemplo no plural. O pronome demonstrativo não tem artigo e o substantivo tem. Ele, hadevarim. Estas são as palavras. Insere-se o verbo ser, estar. Já no atributivo, hadevarim, haele. Os dois têm artigo e o pronome vem depois do substantivo. Estas palavras não têm o verbo de ligação. Veja mais dois exemplos que agora eu coloquei só no atributivo para você colocar no predicativo e treinar. Depois deixa aí nos comentários se você conseguiu. Hamelech Hahu, aquele rei. Os dois estão com o artigo e não tem o verbo de ligação. Hanaara Hahi, aquela moça. Os dois estão também com o artigo e não tem o verbo de ligação. Os pronomes relativos são mais fáceis de aprender porque só tem duas formas. Tem a partícula asher, significa que, a qual, as quais, o qual, os quais. Ou então, simplesmente a consoante shin, mais a vogal breve segol, que é o she, nunca vem sozinha. Ela vem prefixada em alguma palavra. Porém, o significado é o mesmo. Tanto uma como a outra significa que, a qual, as quais, o qual, os quais.
Exemplos de pronomes relativos. O shin, que é prefixado à palavra sheani, que eu, ani, eu, she, que eu, sheze, que este, ze, este, she, que este, sheata, ata, tu, she, que, sheata, que tu. O pronome relativo independente, asher, eu peguei aqui um versículo do Taná, da Bíblia hebraica, Erie, asher, Erie, Erie, asher, Erie. Na Bíblia hebraica, os dois verbos estão no futuro, serei que serei. Na língua portuguesa foi traduzido como sou o que sou. Se você quiser ver mais informações, agora no final desta videoaula vai aparecer aí o vídeo Eu Sou o que Sou. Veja o vídeo para você ter mais informações sobre este versículo.